Olá, galera! Eu sou a professora Mariana Moreira Neves e vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre direitos humanos. A nossa parte da aula de hoje é teoria geral dos direitos humanos e também a afirmação histórica, que vocês vão ver que ao longo das aulas aí vai acabar que parece um tema só. Então não se preocupem em dividir isso, que a gente vai fazendo a pontuação aí ao longo da aula, ok? Então, eu não sei se você já teve algum contato aí com direitos humanos, se você sabe o que é, como que foi a tua experiência aí, né, com essa matéria, mas hoje é aquela parte bem basicona de como tudo surgiu, por que veio, por que existe, como que faz. Então, o que são os direitos humanos? Eu tenho como dar ali uma definição, um conceito bem fechadinho sobre o que é isso para vocês? Não, porque isso varia. Não existe aí um conceito sólido exatamente do que é isso. Mas se eu tiver que passar alguma coisa para vocês, eu vou dizer que é uma somatória de valores, de atos e de normas que possibilitam uma vida digna. Essa parte é a chave da sua prova. Se você entender isso, eu já fico aqui, ó, 50% tranquila de que você vai conseguir se virar bem. Por quê, gente? Toda vez que a gente falar de direitos humanos, eu quero que vocês lembrem da pessoa humana que a gente fala no direito, que é o ser humano. E aí, toda pessoa que for um ser humano, né, todo ser humano, tem direitos humanos. Não importa a classe social, a religião, o país de onde ela vem, a cultura dela, ela é humana, tem direitos humanos. E aí, tem gente que me pergunta, mas e os animais e as plantas? Não estão inclusos aqui, ok, gente? É direitos da pessoa humana. Ninguém pode falar que o animal tem que ser tratado com dignidade. Não com que ele, né, não tem, ainda mais eu que sou assim apaixonada por bicho. Nunca vou poder falar uma coisa dessa. Mas não é essa matéria que vai garantir a dignidade para eles, ok? Então, aqui a gente só fala de pessoas. E aí a gente tem que pensar o seguinte, que adianta só você ter um monte de gente no mundo se essas pessoas não têm condição boa de vida, se elas não têm qualidade de vida, se elas vivem na miséria, se o Estado não garante nada para elas? Não, né, gente? Porque a gente precisa que se garanta um mínimo, pelo menos um pouquinho de dignidade para essas pessoas. Então, tudo que a gente falar de direitos humanos, a gente vai falar de dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque o princípio da dignidade, ele é justamente um princípio e não uma norma por causa dessa importância que ele tem de permear aí a interpretação da norma. Então, adianta alguma coisa estar escrita lá no Código Civil, por exemplo, e estar em confronto com a dignidade, ir contra a dignidade? Não. Então, por mais que aquilo esteja escrito, que seja uma norma, que seja positivado, se ela não for interpretada de acordo com a dignidade humana, ela não vai poder ocorrer aí no dia a dia das pessoas. Ela é uma lei inválida, porque tem que estar de acordo com a dignidade. E se algum dia, na hora de interpretar essa lei gere alguma dúvida, ela tem que ser interpretada de modo com que a dignidade seja sobreposta, ok? Por isso que a gente fala que é um princípio. E aí, quem são os titulares desses direitos? Agora você já sabe que são os seres humanos, as pessoas humanas. Onde eles estão previstos, gente? E aí o bicho pega. Alguém sabe me dizer qual é a lei de direitos humanos? Não, né? E sabe por quê? Porque não existe só uma lei. Porque pare para pensar, os direitos humanos, ele é de âmbito internacional. Ele tem no mundo inteiro. Aqui no Brasil a gente tem um tipo de cultura. Na Ásia outro, na Europa outro, na África outro. Então a gente tem que estabelecer coisas que sejam comuns a todo o universo para que as pessoas sejam respeitadas como seres humanos com dignidade. Então não existe só uma lei dos direitos humanos, existem várias leis sobre os direitos humanos e no âmbito internacional mesmo, a gente pode dizer que elas são emitidas pela ONU, pela Organização pela Organização das Nações Unidas, perdão. Então,
Aonde que estão previstos os direitos humanos? Por toda parte. A gente vai ver aí ao decorrer do curso que existe um sistema regional, né? Por exemplo, aqui na América é a Organização dos Estados Americanos, a OEA, que vai funcionar como se fosse a nossa ONU. E no âmbito internacional vai ser especificamente a ONU. Então, aqui no âmbito regional, a gente vai ter o Pacto de São José da Costa Rica como uma das fontes aí dos direitos humanos. E na ONU a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, são diversos pactos, convenções, tratados internacionais, declarações internacionais que vão prever aí os direitos humanos. Não tem como eu passar uma só para vocês. E qual o alcance dos direitos humanos, gente? Bom, o alcance dele é internacional. Então, dependendo desse tratado, por exemplo, o tratado, ele precisa ser ratificado, ele precisa ser assinado por alguns países. E aí, todos esses países que assinarem um tratado internacional vão ter que incorporá-lo dentro do seu território. Então, o alcance, para a gente dizer um tratado internacional, por exemplo, vai ser dentro de todos aqueles países que assinaram esse tratado. Mas existem, por exemplo, outros mecanismos aí que vão valer para todo mundo no mundo inteiro, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não importa onde você estiver, ela já é considerada aí como um documento internacional. Então, tudo depende, para a gente poder responder essas 3 perguntas aqui. Na verdade, as 2, porque a primeira a gente sabe que são só os seres humanos. E como são elencados os direitos humanos? Aqui na nossa Constituição Federal, por exemplo, a gente também tem os capítulos dela, os direitos humanos elencados aí, de uma forma que às vezes as pessoas nem sabem que eles são os direitos humanos. Por quê? Porque aqui a gente chama eles de direitos fundamentais. E isso porque, gente, é o direito humano que é positivado dentro de uma Constituição, que vai valer apenas dentro daquele território. Então, o nome muda, mas na verdade a essência deles é a mesma. Então, os direitos humanos são iguais aos direitos fundamentais? Não são a mesma coisa, porque os direitos fundamentais são dentro da Constituição de um país. Tranquilo? Então, como que eles são elencados? A gente pode dividir eles em direitos civis, direitos políticos, direitos econômicos, direitos sociais, direitos culturais. E eu não vou falar sobre cada um deles hoje, porque a gente tem uma aula específica para isso. Então, se você quiser se aprofundar, se for esse o edital aí do seu concurso, você não deixa de conferir a aula que a gente fala sobre os direitos humanos e a Constituição Federal, ok? E aí, eu trago para vocês as fontes dos direitos humanos, que aqui agora vai ser a fonte histórica de como que ele veio, como que isso tudo aconteceu. Primeiro a gente teve ali a filosofia, de pensar no outro, de ver o que o outro pensa, de como as pessoas agem e etc. Então a gente pode dizer que uma das primeiras fontes foi a filosofia. Em segundo lugar, foi o cristianismo, porque todos somos iguais perante Deus, todos somos filhos de Deus, então somos iguais. E aí vem o direito à igualdade. Então olha que curioso isso, porque os direitos humanos, eles são uma criação histórica. O que isso quer dizer? Eles não existiram desde sempre daquela forma. Então as pessoas foram lutando para que esses direitos fossem reconhecidos. O direito de igualdade, por exemplo, o não preconceito, tanto religioso como racial, enfim, todas essas formas aí que a gente pode pensar de preconceito. Então, por mais que às vezes a gente saiba que é errado, na prática às vezes algumas coisas acontecem ainda. Então a gente precisa que os direitos humanos, eles estejam todo o tempo se atualizando, para que nada seja passado para trás, para que as pessoas não percam esses direitos que já foram conquistados. Eles não podem retroagir. Então a gente só conquista novos direitos. O iluminismo, gente, então, que aconteceu aí no século 17, 18, colocou o homem como centro da ciência. E aí foram descobrindo o direito à integridade, o direito à vida, tudo baseado aí em conhecimentos científicos. E a Revolução Francesa, então, em 1789, ela trouxe para nós aí a primeira noção realmente de direitos humanos.
com esse nome, que foi a Liberté, Égalité e Fraternité, que quer dizer o quê? Liberdade, igualdade e fraternidade, que todas as pessoas têm esses direitos, que nada pode retirá-las, que elas têm que ser vistas assim, como pessoas livres, como pessoas iguais a todos os outros e pessoas fraternas. E a fraternidade, nesta época, também tinha a ver com o direito de voto, de que as pessoas tinham que poder ser fraternas umas com as outras, de escolher quem vai representá-las, e por aí vai. E a Segunda Guerra Mundial, então, foi realmente um avanço, um marco histórico para os direitos humanos, porque passou, então, a positivar esses direitos humanos através da ONU, né? Então a gente vai ver aí ao longo do curso por que disso, quais as datas, como que aconteceu, mas são marcos importantes que podem cair na sua prova. Então você tem que saber, se falar ali, filosofia tem alguma coisa a ver com direitos humanos, o cristianismo, o iluminismo, sim, tem tudo a ver, porque desses movimentos que foram, né, surgindo aí esses direitos. E a Revolução Francesa, aí como eu falei para vocês, né, foi a afirmação dos direitos humanos, porque ela traz o primeiro documento, que vai ser a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. E eu não quero que você confunda com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é da ONU, porque essa aqui é a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, ó, lembra aqui, ó, homem e cidadão, se eu te falei que fraternidade tinha a ver com o voto, com, né, esse exercício da cidadania, você já lembra da frase do Napoleão Bonaparte: igualdade, fraternidade e liberdade. Tranquilo? Então, a Segunda Guerra Mundial foi quando os direitos humanos surgiram formalmente, como eu acabei de falar para vocês, como uma reação às vidas sacrificadas na guerra, que foi uma atrocidade. Então as pessoas ficaram perplexas, falaram: meu Deus, quanta gente morreu a troco de nada, a troco de ideologias, a troco de disputas de países, disputas econômicas, como a vida é frágil. Então a gente precisa fazer alguma coisa para tutelar a vida dessas pessoas, que não tem nada a ver com esse tipo de litígio aí. Então olha como isso vai além, né? Então olha aqui, ó, a frase que eu trouxe para vocês: principalmente em razão das atrocidades cometidas pelo nazismo, fascismo, stalinismo e a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, percebeu-se que a humanidade se encontrava em risco em virtude da arbitrariedade dos regimes totalitários da época. Observou-se a despersonalização do ente humano, que não só através da vida, mas também a da sua dignidade. Então, se perdia essa personalidade, não só porque a pessoa estava morta, mas porque ela morreu sem dignidade. Então, veja como tudo isso faz o sentido para a gente ter essa construção. E que bom que hoje a gente já está numa época diferente, onde a gente tem todos esses direitos garantidos. Porque imagina viver numa época que isso não existia, com que isso era violado à torto e à direito e a gente não podia fazer nada. Então, olha como é importante, né, os direitos humanos. Para mim é uma das áreas do direito que eu sou apaixonada, assim, né, tirando outras aí, responsabilidade civil, etc. Mas direitos humanos, assim, eu tenho um carinho enorme, especial mesmo. E eu vou pedir licença aqui pra vocês bem rapidinho, porque eu derrubei a minha caneta. Então, espere aí rapidão. Pronto, agora eu tenho caneta aqui pra conversar com vocês. Desculpa, gente. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da ONU. A ONU, então, é a nossa Organização das Nações Unidas e o objetivo dela é a paz mundial e a redução das desigualdades dos povos. Então não é criar uma cultura universal, que todo mundo age da mesma forma, que se considere todas as tradições aí de cada lugar, não tem nada a ver com isso. A ONU quer a paz mundial e a diminuição da igualdade, anota no seu caderno. E aí ela trouxe, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E no seu artigo 1º, ela traz os fundamentos dos direitos humanos, a dignidade da pessoa humana, como fundamento principal, que a gente já falou sobre isso, né? Que isso vai ser um conceito aí, consenso, né, geral de todas as nações. Então, graças a ser uma unanimidade das nações, de que todo mundo tem que viver com dignidade, possibilitou aí a criação de uma declaração universal. E a dignidade humana, ela vai vir então, né,
do seguinte conceito: todo mundo precisa de um mínimo para sobreviver do ponto de vista social e jurídico. Isso tem que ser garantido pelo Estado. Então, não importa onde você esteja, você tem que ter um mínimo de dignidade respeitada. Por exemplo, ninguém pode vir e violar a sua integridade física a partir de princípios de tortura. Por exemplo, ninguém pode te deixar de lado em razão da sua cor, da sua religião. Ninguém pode te segregar em razão disso, porque isso são preceitos que em todo mundo considera-se como correto, como a gente tem que defender essas pessoas, né, em razão aí delas poderem ser livres, delas poderem ser iguais a todas as outras, independente da forma de tratamento, né, que elas venham a experienciar. E também a dignidade serve para direitos individuais da pessoa, tanto como para direitos coletivos de determinados grupos aí. E quais são as teorias que fundamentam os direitos humanos, gente? A gente começa aqui pela teoria justnaturalista, que vai falar que o direito é uma coisa natural, que o direito nasce quando o homem nasce. Então eles nascem juntos. Não tem como nascer o homem sem nascer o direito. Então o direito vai ser algo superior, né? Universal. O indivíduo vai ser o centro dos direitos humanos aqui. E não importa o tempo e o local. Aquilo sempre tem que ser considerado. Então o direito não é algo criado pelo legislador, por uma norma. Não precisa ser positivado. Se existe o homem, existe o direito. Essa norma, ela só vai declarar, ela só vai escrever ali para ter, né, um documento, mas na verdade ela não precisa existir para que esses direitos sejam respeitados, olha só. E o foco é a dignidade da pessoa humana. Aqui os defensores dessa teoria são o Dalmo Dall'Are e o Fábio Conder Comparato, né, um exemplo aí da nossa doutrina. E a teoria positivista, ao contrário da justnaturalista, ela vai falar que o direito tem que ser escrito para ele valer, que ele não nasce com o homem, ele nasce a partir do legislador. Então, o homem cria a norma. Só existe direito se ele for escrito e se ele for de modo coercitivo, que ele obrigue as pessoas a cumprir aquela norma, aquilo que está escrito. E esse direito criado, então, pelo homem, ele vai ser mutável de acordo com o tempo e com o lugar. Diferente lá do justnaturalismo, que vai falar que não importa o tempo e o lugar, o direito nasceu com o homem, o direito é sempre o mesmo. Aqui no positivismo, o direito muda, o direito acompanha as atualizações aí da sociedade, as necessidades sociais. E o foco também é a efetividade dos direitos humanos. Os defensores aqui dessa teoria, a gente pode falar que são o Hans Kelsen e o Norberto Bobbio. E existem correntes de interpretação dos direitos humanos. Então a gente tem as duas teorias, né, dos direitos humanos, que é a justnaturalista e a positivista. E a gente tem correntes interpretativas desses direitos humanos. Então a relativista e a universalista, gente, isso é super, super, super importante. Então se você está um pouco viajando aí, volta pro vídeo aqui comigo, pega um café, anota no seu caderno que isso com certeza vai estar na sua prova, nem que esteja assim implícito que seja a sua forma de raciocínio, tá? Mas vai estar com certeza, porque isso é o ponto auge dos direitos humanos aqui. Então, a corrente relativista, que é uma forma de interpretar a norma, vai dizer o seguinte, que a cultura e a moral de uma sociedade devem ser respeitados, ainda que em prejuízo do que diz a norma, do que diz os direitos humanos. Então deve-se respeitar o multiculturalismo dos povos. Acredita-se que impor os direitos humanos sobre uma sociedade seria aí impor a cultura do restante do globo para o mundo todo. E isso não é uma coisa boa para eles. Então deixa eu explicar uma coisa para vocês, e eu trago o exemplo aí que vocês vão encontrar na doutrina, mas eu não quero que vocês me julguem por causa disso. Não é a minha opinião pessoal, é apenas uma forma de explicar para vocês. Então o que acontece, gente? Existem tribos indígenas, por exemplo, que realizam
rituais de sacrifício quando nasce alguma pessoa que tenha necessidades especiais, alguma deficiência, ou então quando nasce gêmeo. Então, o que acontece? Nessas tribos aí, eles fazem um ritual de sacrifício. A pessoa, por ela ser deficiente físico ou ter nascido gêmeo, ela tem que ser sacrificada. E acontece em alguns lugares o ritual de enterrar a pessoa viva. E para eles isso é o correto, porque essa pessoa pode estar trazendo aí alguma maldição, ou então essa pessoa, ela não vai conseguir sobreviver no meio. Existem várias coisas aí que eles pensam, não é o que eu estou trazendo para vocês, não é o que eu acredito. Mas existem tribos que isso é uma coisa cultural, que eles realmente fazem esse tipo de coisa, esse tipo de ritual. E para nós que somos aí ocidentais, que estamos acostumados aí, né, a ter um mínimo de dignidade, pensar aí de uma forma mais globalizada, quando alguém fala sobre isso, chega a parecer um absurdo. E as pessoas me condenam muito quando eu falo nas aulas, mas é verdade, não é o que eu tô trazendo para vocês. É coisas que acontecem. E é por isso que a gente precisa estudar, né? E aí, o que acontece aqui? Pessoas que consideram os direitos humanos acima de qualquer coisa, acham que essa prática é um absurdo, certo? Porque está ferindo a dignidade humana, porque as pessoas com deficiências também têm os mesmos direitos, as pessoas que nascem gêmeas também têm os mesmos direitos, e aí isso seria inadmissível. Mas não é o que a corrente relativista diz. A corrente relativista vai dizer o seguinte, que se as pessoas têm as suas próprias culturas, os seus próprios rituais, as suas tradições, isso tem que ser respeitado. Porque se isso não for respeitado, você vai estar impondo a todo o globo que ele haja da mesma forma, que todo mundo pense igual. E isso seria inadmissível para a corrente relativista. Um outro exemplo, para não falarem aí que eu estou falando mal, né, das tribos indígenas e etc. Não é isso. Um outro exemplo seria o uso da burca em determinadas religiões. Então, a mulher que usa uma burca em determinado país, ela pode ser considerada ali uma aberração de, meu Deus, o que estão fazendo com essa mulher, que absurdo, tá calor, ou então como é que ela consegue se alimentar, como é que ela se mexe com aquele pano todo, ela não pode mostrar o rosto, ela não pode mostrar seu cabelo, que absurdo, e por aí vai a opinião das pessoas. Mas para a corrente relativista, que é a que a gente está trabalhando aqui, isso seria completamente aceitável, porque isso é uma prática cultural de determinado povo, e aquilo tem que ser respeitado, tá? Eu não estou dizendo se é certo, se é errado, o que eu acho, o que eu deixo de achar. Isso é o que a corrente relativista pensa, ok? E a corrente universalista vai ser completamente o contrário. Ela vai dizer que é absurdo uma mulher não poder ter a sua liberdade, não poder mostrar o seu rosto, não poder mostrar seu cabelo. Que é absurdo a pessoa ser enterrada viva porque ela tem uma necessidade especial, porque ela está tendo a sua dignidade violada, ela está tendo todos os seus direitos humanos violados. E isso é a corrente universalista, que vai ali defender uma implementação global para o mundo inteiro dos direitos humanos como a mesma coisa, tá? Então não importa o costume local. Se o costume local ele vai contra os direitos humanos, ele está errado, ele não pode existir para a corrente interpretativa universalista. Então os direitos humanos estão acima de qualquer lei, de qualquer cultura, tá? Para a corrente universalista. E a gente tem algumas expressões também que podem cair na sua prova e te induzir ao erro. Mas como você foi o meu aluno, você não vai errar. Então a gente vai falar sobre elas aqui, só um pouquinho. Então, a gente tem ali os direitos humanos, que a gente já conversou, e os direitos do homem. Então, quando cai os direitos do homem, não é a mesma coisa que os direitos humanos. São expressões diferentes e, portanto, são significados diferentes. Então, vamos ver aqui, ó. Expressão justnaturalista, gente. Se é justnaturalista, é que considera que o direito nasce junto com o homem. Então, o direito seria uma coisa natural. Não precisa estar positivado, ele tem que ser cumprido. Então, ele é inerente à natureza humana
Não precisa estar codificado para ser respeitado e independe da época, do lugar onde aconteça, ok? Então, o direito nasceu com o homem, todo mundo sabe o que é certo, todo mundo sabe o que é errado, a partir aí da corrente justnaturalista, e vai ser o que a gente trata como direitos do homem, tá? E aí a gente tem também os direitos humanos, que é o que eu tô falando aqui com vocês, né? Que vai falar o seguinte, que o direito ele tem que ser positivado, que eles são direitos e garantias fundamentais transcritas em tratados e convenções internacionais. E atenção aqui, ó. Mentira, eu vou passar isso daqui porque não é para a aula de hoje, tá? Então, esquece aquele slide ali. E os direitos fundamentais, que eu acabei passando isso antes para vocês, né? Dei um spoiler aí. Os direitos fundamentais são os direitos humanos positivados em uma Constituição de um Estado. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem um capítulo na nossa Constituição que fala sobre os direitos fundamentais. E aí, nada mais é do que ter uma ordem jurídica de um país, todas aquelas normas que são consideradas e respeitadas aí no âmbito internacional. No Brasil, a gente tem as cláusulas pétreas, que são os nossos direitos humanos aí internalizados, que ninguém pode tirar aquilo da Constituição, ninguém pode mexer nesses direitos, porque eles têm caráter cogente, eles são uma norma de ordem pública e nada pode retirar da população esses direitos. E os direitos humanitários, então, gente? Eles são os direitos de guerra. Sim, então olha só, direitos do homem, direitos humanos, direitos fundamentais e direitos humanitários. Humanitários vai te lembrar, obviamente, direitos humanos ali, mas não confunde o significado. Direitos humanitários são os direitos de guerra. E aí, mesmo entre um conflito bélico entre dois países, mesmo que esteja acontecendo uma guerra, existem parâmetros mínimos que devem ser respeitados, que são princípios éticos, que é, por exemplo, não matar e não maltratar uma pessoa que já esteja ferida, que já esteja caída lá no chão, né? E não pode fazer isso com os prisioneiros. E não pode bombardear a população civil ou então deixar de resgatar os náufragos. Tudo isso estaria violando os direitos humanitários. E também aqui dentro da instituição ali da Cruz Vermelha, que quando está acontecendo uma guerra, existem ali locais, né, onde está a Cruz Vermelha, que a gente fala, que é um local onde há médicos para atender a população, né, que está ali tanto lutando quanto a população que foi ferida em razão do conflito bélico. Então, dentro da instituição ali da Cruz Vermelha, não pode haver ataque. Então, não pode acontecer as pessoas que estão ali em guerra invadirem o local da Cruz Vermelha, porque é um direito humanitário. E vamos então para as características dos direitos humanos. A historicidade, gente, eles têm caráter histórico, porque eles são construídos ao longo dos anos. O direito, por exemplo, à igualdade, não foi sempre assim. A gente sabe, principalmente aqui no Brasil, que existia a escravidão, então não eram todos iguais. Então isso foi uma construção histórica do direito à igualdade, à isonomia. Então, são frutos aí, né, de lutas de liberdade e de igualdade, esse caráter histórico. Vão surgindo aí os direitos de modo gradual na história, nem todos de uma vez e nem de uma vez por todas. É uma frase aí muito usada pela doutrina, que não surgiram todos os direitos humanos como a gente tem hoje, e também eles não são de uma vez por todas. Pode ser que venha algum outro e abranja mais coisas, e por aí a gente vai. A universalidade quer dizer que esses direitos eles abrangem todos os seres humanos, independente da nacionalidade, da cor, da classe social, da religião e etc. Eles podem ser pleiteados em foro nacional, então dentro do território brasileiro, ou em foro internacional, né, que é no âmbito ali internacional. Então, não importa onde você esteja, você tem direito a ser tratado com dignidade. E se você não for, você pode reclamar isso, tanto para uma corte internacional, quanto para o judiciário ali interno daquele país. Inexaurabilidade. Eles são
inesgotáveis esses direitos. Eles podem ser ampliados, mas eles nunca podem ser diminuídos. A essencialidade, também outra característica dos direitos humanos, é que eles são inerentes aos humanos e possuem por base o valor supremo da dignidade. Então é essencial, né, os direitos humanos aí para toda pessoa humana, que ela tem que ter dignidade, ela tem que viver com dignidade. A efetividade, que é o Estado assegurar que os direitos humanos sejam realmente realizados na prática, no dia a dia. A imprescritibilidade vai dizer o seguinte, que esses direitos não podem prescrever, não pode se perder ao longo do tempo. Então, não é porque a pessoa não processou, vamos dizer, não sei se eu consigo pensar em alguma coisa agora, é uma briga de rua, aí a pessoa pode processar o outro pelos danos físicos que lhe foram causados. Se ela deixou de fazer isso, ela não perde o direito humano dela, ela pode perder o prazo ali para entrar com a ação, enfim, mas o direito de não ter a sua dignidade violada, ela não perde, tá? Exceto aqui os direitos humanos de natureza patrimonial, que é, por exemplo, o direito à moradia. Então, se você tem lá uma casa, mas você não utiliza, ela tem um caráter patrimonial. Por mais que seja um direito à moradia, se essa casa não está sendo utilizada e alguém fizer uso capião dessa casa, pode ser que essa pessoa venha a conseguir aí a propriedade desse local, porque esse é um dos direitos humanos que é uma exceção por ser de caráter patrimonial. Aí, na alienabilidade, não podem ser negociados, não podem ser transferidos, não podem ser vendidos. E isso limita o princípio da autonomia privada. E aí vocês vêm para mim com essas perguntas, né, que vocês sempre fazem. Ah, professora, mas e os reality shows? E o Big Brother? A pessoa está vendendo a imagem, a pessoa está abrindo mão ali da sua privacidade, da sua intimidade. Então isso está sendo realizado de modo temporário, limitado, não é uma negociação total. Então ela não perde totalmente a sua privacidade, a sua intimidade, a sua imagem, né, o direito de imagem, mas ela está cedendo ali por um tempo específico, a um limite. Então, aí na alienabilidade, que tem palavra que é difícil, né, gente? A inalienabilidade, ela pode ser feita, né? Ela não é absoluta, ela pode ter ali uns pedacinhos de alguma coisa, que é o que acontece no Big Brother, por exemplo. E eles também vão ser renunciados nos casos de reality shows, né? Então, eles são renunciados em parte, eles não são renunciados ao todo. E é por isso que a gente pode dizer que os direitos humanos são inalienáveis e irrenunciáveis. Mesmo que eles aconteçam um pouco, eles não podem ser alienados e renunciados na sua totalidade. Então, eles não podem ser renunciados aqui, né? A gente falando de renunciabilidade. E é possível renunciar de maneira excepcional, desde que não ofenda a dignidade da pessoa humana. E isso é o entendimento aí do nosso Supremo Tribunal Federal, ok? A inviolabilidade, os direitos humanos não podem ser violados por leis infraconstitucionais, nem por atos administrativos, sob pena de nulidade dessa lei ou desse ato administrativo e também de responsabilização civil, penal ou administrativa de quem os violar. E a limitabilidade ou relatividade. Os direitos humanos, por mais que a gente fale deles aqui, né, de um modo tão bonito, tão aberto, eles não são absolutos. Por quê? Porque existem algumas ocasiões que um direito humano vai estar em confronto com outro direito. Por exemplo, se a gente está ali num hospital e uma testemunha de Jeová está correndo risco de morte e ela pode ser que precise de uma transfusão de sangue. E ela fala, eu não quero a transfusão de sangue, porque a minha religião não aceita. E o médico fala, eu preciso salvar a sua vida. Então, eu preciso garantir o seu direito à vida, porque está na Constituição. Isso é um direito humano, etc. Você não pode renunciá-lo.
E aí a gente tem o direito à religião, né, a religiosidade ali, a livre expressão da religião, com o direito à vida em confronto. E quando que um ou outro vai prevalecer, como que a gente faz? E é por isso que a gente fala que eles não são absolutos, porque dependendo da situação, um vai ter que prevalecer ao outro, ok? Então, um vai poder limitar o outro no caso de colisão. E isso se faz de acordo aí com a análise da razoabilidade. Então não tem como eu dizer para vocês que sempre o direito à vida vai se sobrepor ao direito de religião. Dependendo do caso, pode ser que não, que o direito à religião se sobrepõe ao direito à vida. Mas em outro caso, né, seja o contrário. Então precisa sempre analisar o caso concreto. E a complementariedade, gente. Um direito humano vai ser observado em conjunto com todo o resto. Ninguém pode olhar um direito só. Eles têm que ser olhados de uma maneira holística, que a gente chama aí no direito, né? Então, tudo está interligado. O direito à vida não precisa existir, né? Se não tiver o direito à liberdade, o direito à igualdade, o teu direito de ir e vir e por aí vai. Então, eles têm que ser observados como um todo. Um está ligado ao outro e não são elementos isolados. Não há hierarquia, como a gente viu, tem que olhar o caso concreto para ver, de acordo com a razoabilidade, o que vai prevalecer. E os direitos humanos, a gente fala que eles são indivisíveis, porque se eles têm que ser olhados em conjunto, esse conjunto não pode ser fragmentado, porque eles são um grupo único, eles são conquistas das pessoas e nada pode derrubá-los. A concorrência e outra característica, né, gente? Eles podem ser exercidos de forma acumulada ou simultânea. Um único sujeito pode exercer vários direitos. Então, olha só que interessante. Você aí na sua casa, você só está sentado assistindo a minha aula, certo? Você está se utilizando aí do seu direito de acesso à educação. Você está se utilizando aí de outro direito humano, que é o direito à saúde, porque provavelmente você está aí em boas condições, você está tendo saneamento básico na sua casa, você tem luz, você tem tratamento do esgoto, você tem, né, condição aí de estar vivendo de uma forma digna, então você está exercendo mais de um direito ao mesmo tempo, por mais que você só esteja aí sentado na sua cadeira assistindo a aula. Então, há essa concorrência dos direitos humanos. E vedação ao retrocesso, gente. Nada pode apagar os direitos que já foram conquistados. Não pode tirar, não pode proteger menos direitos do que aqueles que já estão previstos. Então, nenhum direito positivado pode ser suprimido por outra norma, que é o caso das cláusulas pétreas, né, gente? E a afirmação histórica, então, dos direitos humanos, que é o nosso segundo momento da aula, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu preciso, sim, que vocês anotem as datas e anotem aí os documentos que eu trago, ou então a fase, né? Aquela época que eu trouxe ali para vocês. Então anota no seu caderno, faz uma esqueminha para que você lembre depois. Esse aqui é um número fácil, ó, 1215. Em 1215 surgiu aí a Magna Carta Inglesa, que ela foi uma dos documentos aí que possibilitou os direitos humanos, porque ela limitou o poder do rei, do monarca, e ele é considerado aí, essa carta, um primeiro instrumento de defesa dos indivíduos e referência para os futuros tratados dos direitos humanos. Então, adiantava não existir isso daqui? Não, porque ele serviu de referência para tudo que veio após, né? Então foi um marco, foi um primeiro passo. E aí em 1628 a gente tem o Petition of Rights, que trouxe direitos e liberdades para os súditos do rei. Então, súditos para o resto da população, né? Então foi um documento que impôs restrições ao rei, como por exemplo, a autorização parlamentar. O parlamento ele estava ali de modo a fiscalizar, a controlar o rei, para exercer a cobrança ou o aumento do imposto. A impossibilidade de prisão de indivíduos sem um julgamento justo. Então, olha só, já prendeu-se pessoas aí pelo mundo em alguma época sem ter julgamento. Olha que absurdo, né, gente? Então, o Petition of Rights também foi super importante aí para a nossa construção dos direitos humanos.
E aí eu tenho aqui com vocês duas datas muito parecidas, que vai ser do Habeas Corpus Act e também do Bill of Rights. Então anota no seu caderno e tenta fazer a diferenciação aqui das datas, igual eu fiz para vocês, em vermelho, tá? 1679 e 1689. Houve 10 anos aí de diferença. Então o Habeas Corpus Act vai falar aí, né, de anulação de prisões arbitrárias sem um julgamento justo, sem uma motivação, e também a proteção da liberdade de locomoção. E isso é fácil, né? Falar de habeas corpus, a gente sabe que o habeas corpus tutela o direito de ir e vir. Então você lembra do direito de locomoção aí de todo mundo. E o Bill of Rights, então, a Declaração de Direitos de 1989, surgiu aí com a Revolução Gloriosa, anota no seu caderno, que submetia o monarca à soberania popular, transformando-o numa monarquia constitucional. Protegia a vida, a liberdade e a propriedade privada. Então olha só aqui, ó, vida, liberdade, propriedade privada. Isso não quer dizer que as pessoas eram iguais, porque a gente não tem igualdade aqui, olha que interessante. Então, esse foi o nosso Bill of Rights. E em 1776, houve a Declaração de Independência dos Estados Unidos, a Declaração de Virgínia, que ela trouxe influências aí das ideias iluministas. Lembrem que o iluminismo colocava o homem como centro de tudo, como a coisa mais importante da ciência. E aí assegurou o devido processo legal, que todos deveriam ter julgamentos justos, que todos poderiam se defender antes de ter algum direito violado, então, né, de serem punidos. Então todos os homens são por natureza igualmente livres e independentes e têm certos direitos inatos. Olha, direitos inatos. Então é o direito justnaturalista aqui, ó, de que quando entram no estado de sociedade não podem por nenhuma forma privar ou despojar de sua posteridade, nomeadamente o gozo da vida e sua liberdade, com os meios de adquirir e possuir propriedade e procurar obter felicidade e segurança. Em 1787, a gente tem aí a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América e a Constituição, que consolidou as barreiras contra o Estado. Houve a tripartição dos poderes e dizia-se então que o poder emana do povo. O povo escolhia os seus representantes, o povo escolhia o que ia ser feito com o Estado. 1789, aqui também é bem pertinho, anotem certinho para não confundir, veio a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que a gente falou no comecinho da aula, que é a partir aí da Revolução Francesa, que trouxe o pressuposto absoluto de dignidade da pessoa humana, que foi o Napoleão, lembram? Que falou liberdade, igualdade, fraternidade, que também visou aí a segurança da população e resistência à opressão. Em 1917, a Constituição Mexicana, que versava sobre os valores da função social da propriedade, que todo espaço ali de terra, vamos dizer assim, precisa cumprir uma função social, porque senão ele não tem por que existir, né? Então a terra é de todo mundo e aquele que possuir a terra e não utilizá-la da maneira correta, ou então simplesmente inutilizá-la, vai poder perder para outra pessoa poder morar ali, né? Então toda propriedade precisa ter uma função social. E a Constituição mexicana, trouxe também os direitos dos trabalhadores. O direito ao trabalho, né? O direito do trabalho também é uma forma de direitos humanos. Em 1919, veio a Constituição de Weimar, na Alemanha, que abordou então os direitos econômicos e sociais. Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e essa é a mais importante de todas, a gente tem uma aula aqui no curso que fala só sobre ela, que ela é de 10 de dezembro de 1948, é a Resolução 217-A da ONU, que cria diretrizes, recomendações. Então são recomendações, não é nada que tenha um caráter coercitivo, ninguém pode impor a declaração, ok? Para os Estados membros, ela tem um caráter de diretriz, de guideline, de... Como é que eu posso falar isso?
que ela é simplesmente um conselho que as pessoas têm que olhar e tentar agir daquela forma, mas ela não tem o caráter vinculante, coercitivo, ela não obriga ninguém. E ela tem um status hermenêutico, ela serve de padrão para você dar interpretação para as outras normas aí desses estados que são membros aí, né, da ONU. E em 1969, que esse também é super importante, e aí como o número aqui remete vocês a uma porcaria, aí vocês não vão esquecer, né, gente? Então, a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, que é o nosso Pacto de São José da Costa Rica, que foi ratificado pelo Brasil em 1992, e é um tratado super importante, né, uma convenção super importante aí, que trata sobre vários direitos, e vai trazer aí a proibição da escravidão e a servidão humana, trata também de garantias judiciais como liberdade de consciência e de religião, de pensamento e de expressão, bem como liberdade de associação e proteção da família. Então olha como é amplo o Pacto de São José da Costa Rica e super importante aqui para nós. Em 1998, então, por sua vez, a Convenção 158 da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Lembra que direito do trabalho é uma forma de direitos humanos, que é um dos direitos sociais, né? Então, estabeleceu um patamar mínimo de proteção aos trabalhadores. E aí, eu trago aqui para vocês, a gente falou da afirmação histórica e eu trago um pouquinho da evolução histórica dos direitos humanos, que também é super importante, pode estar na sua prova. Que é falar, lembram das dimensões? Primeira dimensão, direito de segunda dimensão, direito de terceira dimensão. E aí a gente tem que saber o que isso quer dizer. Quando a gente fala de direito de primeira dimensão, então, a gente vai falar de direitos civis e políticos. E aí eu tenho um macete que é bobo, mas funciona, gente. Quando a gente fala primeira dimensão, segunda dimensão, ou geração, né? Tem gente que fala geração, mas eu, como eu adoto aí a doutrina do Ingo Wolfgang Sarlet, eu prefiro falar dimensão. Tá? Não vou entrar nesse mérito agora. Mas quando a gente falar então primeira, segunda e terceira dimensão, eu quero que você lembre exatamente da frase do Napoleão Bonaparte: liberdade, igualdade, fraternidade. Então, se a gente fala na primeira dimensão de liberdade, a gente lembra de direitos civis e políticos, que é liberdade aqui, ó. Liberdade, né, de vida, o Estado não pode se interferir aí. Você tem que poder viver de um jeito livre, né? Permanecer vivo, ter uma vida digna, poder ter a sua subsistência. Proibição da pena de morte, né, para o Estado. Então é uma limitação do Estado aí. Vai falar da vida, da liberdade, da propriedade. A gente lembra de propriedade, lembra de função social da propriedade. E de igualdade de todos perante a lei, que vai limitar o poder do Estado. Então vai falar, Estado, não faça, não coloque nada que vá obstaculizar a igualdade das pessoas. E aí eu trago para vocês a diferença entre igualdade e isonomia. Igualdade, gente, é a primeira figura aqui, ó, essa daqui. Vou colocar número 1. Então o número 1, a gente está proporcionando ali para 3 pessoas diferentes igualdade, tá? Olha, consegui fazer um zoom aqui. Então a gente está colocando um caixote para cada pessoa. Isso está proporcionando igualdade, certo? Todo mundo tem condição e acesso às mesmas coisas. Mas adianta? Isso vai fazer com que as pessoas sejam iguais, com que elas tenham as necessidades ali tratadas de forma igual? Não. Por quê, gente? Porque esse menino bem pequenininho aqui, ó, ele continua sem conseguir enxergar o estádio de futebol. Ele continua não tendo acesso ao jogo, à cultura ali, o lazer dele. Esse menino do meio, ele tá vendo, mas ele tá vendo um pouquinho. E o menino grande, ele tá vendo muito mais do que todo mundo, aquele jogo ali. Então, será que o grande precisaria de um tabladinho? Então, olha só, quando a gente falar de isonomia, a gente fala do quadro 2. E aí o quadro 2 traz para nós o seguinte, que a gente não precisa dar nada para aquele que é muito alto, porque ele já está tendo acesso ali
suficiente. O segundo menininho, que é o menininho médio, ele precisa de um caixote para poder enxergar tudo só. E o menininho bem pequenininho aqui, ele precisa então de 2 caixotes para poder enxergar da mesma forma que o grandão enxerga. Isso vai ser isonomia, gente. Isso é dar condições iguais para todo mundo, para que todo mundo tenha mesmo acesso à mesma coisa, tá? Então não quer dizer que a gente dê a mesma coisa para todo mundo, e sim que a gente possibilite as mesmas coisas para todo mundo, ok? Isso é isonomia. E a segunda dimensão, gente, a gente vai falar de igualdade. Então a gente vai falar de direitos sociais, econômicos e culturais. Então lembra lá, direitos civis e políticos, primeira geração. Direitos sociais, econômicos e culturais, segunda geração, que vai visar o bem-estar social, que é aquilo que a gente quer igual para todo mundo. A gente quer uma atuação positiva do Estado. Estado, faça. Estado, proporcione saúde, proporcione educação, proporcione trabalho, acesso à saúde, acesso ao trabalho, acesso à educação, acesso ali à permanência, né, desses 3 ali. Então isso vai tratar as pessoas de modo igual, e a segunda dimensão. A terceira dimensão, ou terceira geração de direitos aqui, é o que a gente fala de fraternidade. E aí eu quero que você lembre em comunidade, em coletividade, que vão ser os direitos coletivos e difusos, que é a paz, a comunicação. E aí dentro desse conceito aí de comunicação, não é só a pessoa se expressar, mas ela ter acesso aos meios de comunicação, rádio, televisão e internet, é sim considerado aí um direito fundamental, né? Então, meio ambiente sadio também é um direito de todo mundo, que vai ser a fraternidade, né? Qualidade de vida, conservação do patrimônio histórico e cultural. E os direitos aí de quarta dimensão tem que decorar, gente. Não tem mais a regrinha, a brincadeirinha ali que eu fiz da frase do Napoleão. Com quarta dimensão vai ser aí os direitos dos povos, que é a preservação do ser humano contra a globalização desenfreada. Por exemplo, a clonagem, a engenharia genética, a bioética, etc. Então tudo vai ter aí um limite, ok? E os direitos de quinta dimensão, então, eles são o direito à paz. O último vai ser a paz, tá? Sempre lembro, o quinto é paz. E paz permanente entre todos os povos. Gente, foi puxadinho, eu sei, mas é uma parte super importante da sua prova. Tem que saber essa parte básica mesmo, para daí a gente poder evoluir aí nos conceitos de direitos humanos. Eu desejo a vocês uma ótima prova, bons estudos e até uma próxima aula.